Esse é um trabalho de pesquisa das alunas da Universidade Federal de Pelotas do Polo de Novo Hamburgo, sobre a matemática da pré-história. Como aconteceu o início do processo de contagem? O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas, e isso aconteceu há mais de 30.000 anos. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas, e não existia ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. E com a evolução do homem, que deixando de ser nômade, fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar o seu rebanho. Passou-se então a utilizar pedras, e cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas se perdido. Com a evolução do homem da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. Enquanto vivia da simples coleta, o homem pré-histórico foi aprendendo alguns movimentos da natureza. As condições mais favoráveis à sua permanência em determinado local imprimiam ao mesmo tempo a dificuldade da manutenção da vida errante. Se o número de elementos da tribo aumentava consideravelmente, por outro lado, ele desenvolvia uma melhor observação dos movimentos da natureza, como os fenômenos cíclicos, dia, noite, fases da lua, etc. Isso lhe permitia a elaboração de uma ação intencional, no sentido de favorecer sua fixação em determinados lugares. A ideia de número exerce um papel especial, tanto para a compreensão da natureza quanto do próprio homem. E a ideia é simples, como foi falado anteriormente. Um pastor que queria ter a certeza de que nenhuma de suas ovelhas tinha desaparecido, por exemplo, usava a contagem através das pedrinhas. E esse é um princípio da correspondência biunívoca, que tem o conjunto tomado como referência, conjunto que conta. Pela comparação entre os elementos dos dois conjuntos, então surgiu a noção da quantidade. E aos poucos eles foram aprimorando. Contar nos dedos também era uma técnica muito importante na África, que eles usavam as mãos para contar. E observamos que o progresso na linguagem numérica da sociedade e a necessidade de contar as quantidades cada vez maiores, que daí eles não tinham, era muito difícil contar com as mãos, com pedrinhas, eles foram aprimorando. E daí o homem percebeu que precisava de uma forma única de representar essas quantidades, para facilitar o entendimento entre os diferentes povos. Os egípcios foram um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração, e esse é o sistema egípcio daí. Os romanos também inventaram uma forma de contar, e até hoje é conhecido e usamos tanto em relógios, capítulos de livros, o nome dos papas, etc. E o nosso sistema, que foi criado a partir dos indianos no norte da Índia e que foi aprimorado pelos árabes, por isso é chamado indo-arábico, que foi evoluindo ao decorrer do tempo e hoje nós temos os números indo-arábico. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigada.